Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Cadeiras à parte. Hoje nós vamos começar o capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Piedade filial. Eu já havia lido esse capítulo, essa parte aqui, só que dessa vez, quando eu li, eu comecei a chorar. Eu não sei, eu acho que às vezes a gente cobra algumas coisas, tanto quanto mãe quanto filha, né? E aí eu comecei a chorar, porque é muito bom, né? A gente ouve aquilo que precisa ouvir na hora certa, a gente vê aquilo que precisa ouvir na hora certa. Talvez na hora que a gente precisa, talvez aquilo não faz sentido naquela hora, mas passa ali 2 dias, você tem sentido aquilo que eu vai juntando o quebra-cabeça. E ele fala assim, é um mandamento, né? Honrai a vosso pai e a vossa mãe. É uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar pai e mãe. E se a gente não ama, nós somos um pedacinho do nosso pai e um pedacinho da nossa mãe. Então, se a gente não ama eles, a nossa origem, de onde nós viemos, a gente acaba não amando a nós mesmos. Deus quis mostrar com isso que ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescência. Os nossos pais, eles são como deveriam ser. A gente não tem que esperar nada deles. A gente não tem que exigir deles. Eles são como são. Eles também estão aprendendo. E uma das coisas que eu achei muito interessante aqui é respeitá-los, né? Assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude como fizeram por nós em nossa infância. Os pais, eles abdicam muito. É questão de tempo, é questão ali da relação entre o próprio casal também, do tempo para si. Então, um pai e uma mãe, eles doam muito de si, desde ali do momento em que a criança nasce, que bota a vida da mãe de cabeça para baixo, tudo isso transforma e a mãe começa a se doar e a sentir aquele amor mais incrível que ela poderia sentir na vida. E uma entrega também consequente a isso. Então, nossos pais, eles deram tudo aquilo que precisa. E a maioria de quem está aqui assistindo agora já é uma pessoinha, assim, mais ou menos da minha idade, né? Uns 30, deve ter uns 25 aí. Quem que é mais novo aí, gente? Uns 25. Mesmo assim, já está com pai e mãe, logicamente, mais velhos e com toda a plenitude. Nós agora estamos em toda a nossa plenitude corporal. Então a gente não tem que exigir nada, né? Cabe, pois, aos pais velhos e fracos serem os servidores de filhos jovens e fortes. A gente pegar e colocar nossos pais para servir a gente, para cuidar de coisas que a gente pode cuidar e que a gente que tem que começar a servir eles, a cuidar deles, a devolver aquilo com amor, com carinho e não esperar mais nada. Uma das coisas que a gente precisa aprender é que a gente tem tudo aquilo que a gente precisa para poder caminhar. E que a partir do momento em que a gente entende que nós somos adultos e que nós somos capazes de criar, de conseguir, de realizar tudo aquilo que a gente quer,
a gente para de colocar para o outro e de esperar para o outro, de esperar do outro. E isso principalmente com relação aos nossos pais. Nossos pais não têm que dar mais nada pra gente, nessa idadezinha que a gente está, né? E quem é mais velho também, que tá aqui, e que talvez os pais já se foram, não tem que ficar se doando tanto mais para os filhos. Vai deixando ser cuidado também. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de se deixar ser cuidado. E é importante. Deixa ali receber uma coisinha ou outra, vai deixando. E deixar essa rigidez de lado, né? E não é só o material que a gente fala. É a doçura, é a amabilidade, os cuidados delicados, que não são só de interesse, porque se quer algo em troca, é genuíno, né? Aqui uma parte ele fala que certos pais menosprezam os seus deveres e não são para os filhos o que deveriam sê-lo, mas cabe a Deus puni-los e não aos seus filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles próprios merecessem que fosse assim. Vai entender por quê. Só Deus entende, só Deus é capaz de julgar. Não dá pra gente falar, nossa, podia cuidar melhor do filho, né? Coitada daquela criança, tão mal assistido. Mas e aquela pessoa, aquele pai, aquela mãe, como que eles estão, né? É expectativa em cima do outro, e sem conhecer, e a gente vê, o que a gente vê da vida do outro é 0,00 nada. É muito pouco que a gente vê da vida do outro para poder criticar, para poder falar. Por que aquele pai e aquela mãe tá fazendo daquele jeito? Vai saber. Ah, a menina engravidou, tão nova. Falta da mãe conversar. Mas essa mãe, como que ela se sentia ali, né? Como que era essa liberdade dela para poder conversar? Às vezes ela foi criada ali também de uma forma tão rigorosa que para ela conversar sobre sexualidade, por exemplo, é extremamente difícil. Ou então religião. Não dá para julgar. Esses dias teve na televisão, né, o caso daquela menina de 10 anos grávida. E aí muita gente critica dos pais, critica a própria criança. E a verdade é que só Deus para entender tudo isso. Então, o que a gente pode fazer? Acolher, orar, né, se possível. E olhar pra gente, olhar pro nosso umbigo, né? Porque, olha só, com relação à caridade, estabelece como lei retribuir, da caridade. A caridade com relação aos nossos pais. O mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar os erros, amar mesmo aos inimigos. E nossa obrigação é ainda maior com relação aos nossos pais. Então, a gente pode sim esquecer e perdoar os nossos erros. Nossa, mas olha, eu vou te dizer, hoje... Eu tô dando um exemplo. Olha, eu vou te dizer, hoje eu estou numa dificuldade de perder peso, porque eu cresci com a minha mãe fazendo bolo quitanda. É culpa da mãe que fazia comida gostosa. Não, começa a assumir as responsabilidades, né? Ser indulgente com as imperfeições alheias. Era aquilo que tinha para comer naquele momento, era aquilo que aquela mãe podia fazer. E hoje hoje eu tenho muita dificuldade em ter controle financeiro porque o meu pai, ele não conseguia
pagar as contas dele em dia. Ele era alcoólatra e não conseguia pagar as contas dele em dia. E eu cresci vendo aquilo e hoje eu não consigo. Eu tenho muita dificuldade. Mas a culpa não é do seu pai e da sua mãe. Você pode mudar isso. A gente pode mudar qualquer situação. Então, antes de falar, nossa, eu não consigo, é melhor a gente... Eu não consigo porque fulano, meu pai e minha mãe, tal. É muito mais fácil a gente olhar e falar, eu não consigo porque eu não quero fazer isso agora. Eu não estou disposto a fazer isso agora. Eu não estou disposto a quebrar os meus vínculos daquilo, seja a comida. Eu não estou disposta ao imediatismo, a deixar agora aquilo mais imediato, mais fácil. Então, é ser grato, é a gente aprender a ser grato aos nossos pais. Ser grato aos filhos que a gente tem, né, como mãe, né, como pai. E quando ele fala aqui, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Ele quer explicar, né, que essa questão de falar que honrai a vosso pai e a vossa mãe, para viver aqui na terra por mais tempo, isso foi dito na época dos hebreus. Então, na sabedoria divina, ele não entrega uma Bíblia para uma criança que está no primeiro ano aprender a ler. Ele entrega o ABC até o Z para a criança aprender. E isso é para a gente. Então, nessa época dessa frase, era a época dos hebreus. Só que daí, o que os hebreus queriam? Eles queriam sair ali do deserto e chegar na terra prometida. Essa era a única vontade deles. Então, Deus orientou dessa forma, né? Nessas palavras. Mas aí Jesus, ele trouxe mais um pouquinho. Ele disse, meu reino não é deste mundo, é nele e não na terra, que recebereis a recompensa de vossas boas obras. Aqui ele traz que não é mais na terra, que é o nosso prometido, mas sim o céu. Então, mas independente de quem passar e deixar, né, um ensinamento pra gente, honrai a vosso pai e a vossa mãe realmente é um mandamento. E que nós saibamos ser gratos e caridosos com esse ser humano, com esses seres humanos que se doaram e se doam e que, se possível, descem o céu e a terra, ou já desceram, né, para a gente nos momentos de necessidade. Então, é ser grato a essas pessoinhas. Aí, a gente fica emocionado. Ai. E eu peguei aqui um trechinho de Minutos com Chico Xavier e fala da missão dos pais. Os pais da terra não são criadores, e sim os zeladores da alma, que Deus lhe confia no sagrado instinto da família. Então, os nossos pais e nós, pais, nós somos zeladores. A gente não é só zelar, é cuidar. E Deus está o tempo todo com a gente. E eu vou atender o interfone. E boa noite para nós. Desculpa o interfone, gente. Boa noite.